Olá, galerinha! Hoje a gente vai estudar as paisagens são transformadas nas páginas 10, 11, 12 e 13. Vamos lá? Capítulo 2. As paisagens são transformadas. As transformações da paisagem podem ser causadas pela natureza e pelas pessoas. A natureza modifica as paisagens por meio da ação do vento e da água, das erupções vulcânicas e dos terremotos, por exemplo. No caso aqui nós temos essa imagem, é a formação rochosa conhecida como Pedra Furada. Foi esculpida pela ação do vento e da água, no município de Jijoca de Jericoacoara, no estado do Ceará. O ser humano transforma a paisagem de acordo com seus interesses e necessidades. Retirar a vegetação e canalizar o curso de rios são exemplos da transformação humana das paisagens. As fotos abaixo mostram a alteração da paisagem de um rio. Primeiro vamos ver o que quer dizer canalizar. Fazer um rio correr por dentro de um canal, limitando seu curso natural. Então, olha aqui. Antes, em 1895, o rio Pinheiros, no município de São Paulo, no estado de São Paulo, era assim. Ele corria com seu curso natural. Em 2015, foi feito essa obra. Então, vocês estão vendo, encurtou bastante, canalizou, fez um espacinho bem menor do que ele tinha antes. Bumerangue. Observe a imagem de abertura da unidade. Que transformações foram feitas pela ação dos seres humanos na paisagem? Em sua opinião, por que essas transformações ocorreram? Então, vocês vão lá na página de abertura e observar. É só para responder oralmente. Vamos agora para a página 11. As paisagens se transformam, mas alguns elementos permanecem. No lugar onde vivem, as pessoas estão constantemente construindo novos elementos e alterando outros. A paisagem é transformada ao longo do tempo. Mesmo com as mudanças que ocorrem na paisagem, podemos encontrar elementos que permanecem ou que sofrem poucas alterações, ajudando a contar a história do lugar. As fotos a seguir mostram a Praça do Ferreira, no município de Fortaleza, estado do Ceará, em duas épocas diferentes. Parte da paisagem sofreu transformações, mas alguns elementos permaneceram. Praça do Ferreira em 1935 e Praça do Ferreira em 2016. Bom, em 2035, ela tinha esse monumento que tem um relógio lá em cima e ainda permanece. Esse prédio ainda permanecem no local. Outros prédios já aparecem aqui em 2016. E aqui também, né, a estrutura, a parte da calçada modificou muito. Algumas árvores também ainda permanecem. Você sabia? As funções das construções podem mudar. A função de uma construção que permanece na paisagem pode mudar com o tempo. Por exemplo, uma fábrica ou uma moradia podem ser transformadas em museu. A casa onde o escritor brasileiro João Guimarães Rosa viveu quando criança ainda existe, mas hoje mudou de função e é um museu. Museu Casa Guimarães Rosa, município de Cordisburgo, no estado de Minas Gerais, em 2018. Então, esta é a casa
que ele viveu quando era criança e agora se transformou em um museu. Página 12. Vamos lá? Olha, página 12. Então vamos. Leia o trecho de um poema e responda. A rua é diferente. Na minha rua estão cortando árvores, botando trilhos, construindo casas. Minha rua acordou mudada. Os vizinhos não se conformaram. Quais as mudanças estão ocorrendo nessa rua? As mudanças descritas no texto são resultado da ação da natureza ou das pessoas? C. As pessoas que moram nessa rua gostaram das mudanças? Em sua opinião, por que os vizinhos reagiram dessa maneira? Converse com seus familiares. Então, essa questão da letrinha C é só oral, ok? Agora, nós vamos lá no livro digital para poder acessar essa atividade interativa Mudanças na Paisagem, para conseguirmos responder essas questões abaixo, A e B. Então, nós vamos lá no livro interativo. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Então, vamos abrir Mudanças na Paisagem. Por quais transformações uma paisagem pode passar ao longo dos anos? Complete o texto para identificar alguma dessas mudanças, arrastando as palavras disponíveis na barra inferior para as lacunas corretas. Então, se você puder, entre no livro interativo. Eu vou iniciar. Eu tenho as seguintes palavras: córrego, praça, paisagem, canalizado, culturais, mudanças, casas, naturais e asfalto. Ok? Então vamos lá. A, do lugar onde vivo por nos últimos anos. A, paisagem, do lugar onde vivo passou por muitas mudanças nos últimos anos. Na rua de baixo passava um córrego que não podemos ver mais, pois foi canalizado. Mas acima havia vários caminhos de terra que depois foram revestidos com asfalto. Onde antes ficava um pequeno bosque, construíram uma com brinquedos, uma praça com brinquedos e uma horta comunitária. Perto do bosque havia algumas casas pequenas que deram lugar a um grande edifício. Antes havia mais elementos naturais, como o bosque e o rio Atualmente, os elementos culturais são mais presentes. As permanências na paisagem são poucas. Então, naturais é o que é construído pela natureza e culturais é quando tem a mão do homem. Então, depois vocês entram lá no livro do interativo para vocês também fazerem essa atividade, ok? É só reiniciar que você vai começar, tá bom? Então, voltando lá no livro do aluno. Dentro dele
lá na página 12 que nós estávamos. É porque te quero bem. Se eu roubei teu coração. Então, nós acessamos agora. Em sua opinião, por que houve mudança na paisagem apresentada nessa atividade? B. Essas mudanças aconteceram pelo trabalho das pessoas ou pela ação da natureza? Página 13. Compare as imagens. É a última página. Compare as imagens. Imagem 1 e imagem 2. A foto 1 mostra parte da cidade do Rio de Janeiro em 1911 e a foto 2 mostra o mesmo lugar em 2014. Então, ali bem, é o mesmo lugar, porém de maneira diferente. O que mudou na paisagem desse lugar com o passar do tempo? Aí você vai colocar na imagem 1, tanana, tanana, na imagem 2, tanana, tanana. Quais elementos permaneceram na paisagem? C. Os elementos que permaneceram na paisagem são naturais ou culturais? Esse aqui vamos jogar, nós não vamos fazer hoje, tá? Do jogo dos trajetos. Nós vamos parar por aqui na letrinha C, tá? Agora vocês vão dar uma parada no vídeo, vão dar uma pausa, fazer as atividades e depois vocês vão seguir para a correção, ok? Dê um pause e faça, depois vamos para a correção. Tudo bem? É porque tu roubaste o meu também. Então, vamos lá. Aqui nós lemos esses textos. Aqui pediu para observar a imagem de abertura da unidade e que transformações foram feitas pela ação dos seres humanos na paisagem. Em sua opinião, por que essas transformações ocorreram? Então, aqui, vocês observaram aqui a mudança da paisagem. E essas respostas, gente, elas são pessoais, ok? Agora aqui, as paisagens se transformam, mas alguns elementos permanecem. Nós lemos, observamos. Na página 12 e 13, nós temos aqui a rua diferente. Aí nós temos a letra A. Quais mudanças estão ocorrendo nessa rua? Vamos ver a resposta da letrinha A. Estão cortando árvores, botando trilhos e construindo casas. Nessa rua aqui, ó. Então, a resposta da letra A. Estão cortando árvores, botando trilhos e construindo casas. B. As mudanças descritas no texto são resultados da ação da natureza ou das pessoas? Das pessoas, não é a natureza que está fazendo, são as pessoas. E a letra C, as pessoas que moram nessa rua gostaram das mudanças? Em sua opinião, por que os vizinhos reagiram dessa maneira? Converse com seus familiares. A letrinha C é resposta pessoal, né? Essa discussão favorece o trabalho para o pertencimento à identidade e as possibilidades do uso dos espaços públicos. Aqui nós assistimos ao vídeo. Depois que a gente acessou a atividade, tem as questões A e B. Vamos lá, letra A. Em sua opinião, por que houve mudanças na paisagem apresentada pela atividade? As mudanças aconteceram para atender aos interesses das pessoas que vivem no lugar. Resposta para a letra A. As mudanças aconteceram para atender
aos interesses das pessoas que vivem no lugar. B. Essas mudanças aconteceram pelo trabalho das pessoas ou pela ação da natureza? Pelo trabalho das pessoas. Depois aqui, a gente vai comparar a imagem 1 e a imagem 2, que é a mesma foto, né? Imagem 1 e 2. E aqui está perguntando o que mudou na paisagem desse lugar com o passar do tempo, quais elementos permaneceram na paisagem. Os elementos que permaneceram na paisagem são naturais ou culturais? Vamos ver aqui a resposta da letra A. As construções mudaram na forma e na quantidade. Atualmente predominam os prédios e há um número maior de construções. B. Quais elementos permaneceram na paisagem? Os morros e o mar permaneceram na paisagem. C. Os elementos que permaneceram na paisagem são naturais ou culturais? Os elementos que permaneceram são naturais. A nossa aula de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima aula de geografia!